Boa noite a todos. Hoje é 24 de novembro de 2020. Nossa última aula de auditoria contábil antes da nossa avaliação oficial N3. Então, essa aula será uma aula de revisão, onde vamos rever os principais pontos das últimas 3 aulas. Quando eu digo últimas 3 aulas, eu estou falando da NBCTA 700, que fala sobre a formação da opinião do auditor independente. Estou falando da NBCTA 705, que trata especificamente dos tipos de opiniões modificadas, ok? E da nossa última aula, NBCTA 706, que fala sobre parágrafos de ênfase e outros assuntos, né? Na nossa aula anterior, nós abordamos os aspectos da NBCTA 706 e hoje eu vou rever com vocês alguns pontos importantes, os principais pontos importantes da NBCTA 706. Só um momento, a gente já começa. Então vamos lá, galera. Seguinte. A NBCTA 706, que é a norma de auditoria que fala sobre parágrafo de ênfase e outros assuntos, é importante para que o auditor possa expressar, através do relatório de auditoria, algum assunto que ele queira chamar a atenção, né? Então, o primeiro ponto importante que temos que entender sobre a NBCTA 706 é de assuntos adicionais. Parágrafo de ênfase e outros assuntos são assuntos ou informações adicionais, né? São aquelas informações que não tem a ver com a opinião do auditor, com a formação de opinião do auditor. É simplesmente uma informação que não modifica a opinião do auditor, mas é uma informação essencial para ser divulgada no relatório de auditoria, né? Então, lá na responsabilidade da NBCTA 706, diz o seguinte: esta norma trata de comunicações adicionais num relatório do auditor independente, quando este as considerar necessárias. Isabelle, seja bem-vinda. Então, a NBCTA 706, ela trata explicitamente quando o auditor precisa divulgar informações adicionais no relatório de auditoria. E essas informações servem para chamar a atenção dos usuários. Quem são os usuários do relatório do auditor? Os bancos, né? Enfim, clientes, fornecedores. Então, quando o auditor precisa relatar alguma informação adicional importante e relevante, é quando ele precisa chamar a atenção dos usuários para um assunto ou assuntos representados ou divulgados nas demonstrações contábeis de tal importância que sejam fundamentais para o entendimento das demonstrações contábeis. Também o auditor deverá utilizar a NBCTA 706 quando ele quiser chamar a atenção dos usuários para quaisquer assuntos que não os apresentados ou divulgados nas demonstrações contábeis. Então vamos lá. Repetindo. A NBCTA 706
fala sobre parágrafo de ênfase e outros assuntos. São parágrafos que o auditor vai abrir lá no relatório de auditoria para que ele possa chamar a atenção de um assunto. Então, nós temos duas segmentações nessa NBCTA 706. Então, eu vou tratar com vocês agora a palavrinha-chave para você conseguir classificar o que é parágrafo de ênfase e o que é parágrafo de outros assuntos. Por quê? Afinal de contas, essa é a norma que fala de parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos. Vamos primeiro ler o conceito de parágrafo de ênfase. O que é parágrafo de ênfase? É o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis. Então, é um assunto que já foi divulgado nas demonstrações contábeis. Quando eu falo demonstrações contábeis, eu estou falando do conjunto das demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, a demonstração de mutação do patrimônio líquido e assim sucessivamente, ok? Então, parágrafo de ênfase é quando eu quero chamar a atenção de um assunto que já foi relatado lá nas demonstrações contábeis. E eu quero, no meu relatório, no meu relatório de auditoria, chamar a atenção. Olha, eu vou parafrasear com aquela informação. Um exemplo. Vamos supor que eu quero relatar um ponto importante a ser relatado, que a empresa deixa eu pensar, que a empresa está avaliando os seus ativos biológicos pelo valor justo. É uma informação que eu acho importante. Eu vou lá, vou criar um parágrafo de ênfase. Tá lá a provisão do valor justo lá no ativo biológico e eu estou parafraseando, enfatizando no meu relatório de auditoria que o ativo biológico está atualizado ao seu valor justo, ok? Então, isso é um parágrafo de ênfase. Agora, parágrafo de outros assuntos é o parágrafo incluído no relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado. Então, a essa palavrinha que mata. Se cair alguma questão na prova, lembre-se dessa palavrinha. Parágrafo de outros assuntos é o parágrafo incluído no relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado e divulgado nas demonstrações contábeis. Então, é algo que não está nas demonstrações contábeis e eu quero divulgar, né? Por exemplo, vamos supor, deixa eu pensar aqui numa informação que não está divulgada nas demonstrações contábeis, mas eu quero relatar um parágrafo de outros assuntos. Vamos supor que a empresa vamos pegar uma informação aqui relevante. Vamos supor que a empresa demitiu 50% dos seus funcionários. Essa informação não está lá nas demonstrações contábeis. Mas eu vou criar lá um parágrafo de 50% é muito, tá? A empresa demitiu 30% do seu quadro funcional. É uma informação que eu posso colocar lá em parágrafo de outros assuntos. A empresa, função de uma redução de custo, pensando no atual cenário econômico, em função da pandemia, desligou 30% do seu quadro de funcionários. Então, isso daí é uma informação de parágrafo de outros assuntos que não está lá nas demonstrações contábeis, ok? Então, pessoal, essas são as definições importantíssimas para entendermos a NBCTA 706, que fala de parágrafo, de ênfase e outros assuntos, tá bom? Havendo dúvidas, me pergunte.
vamos aos requisitos, né? Quais são os requisitos importantes da NBCTA 706? Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis, que, segundo o seu julgamento, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários nas demonstrações contábeis, ele deve incluir um parágrafo de ênfase, desde que, como resultado desse assunto, não fosse exigido que o auditor modificasse a opinião. Então, qual que é a relação? Esse assunto em que o auditor vai necessitar abrir um parágrafo de ênfase não pode, né, modificar a opinião do auditor. Não é, esse assunto não tem nada a ver com a formação da opinião do auditor, é simplesmente uma informação adicional a ser relatada lá no relatório de auditoria, ok? Quando o auditor inclui parágrafo de ênfase no seu relatório, ele deve incluir um parágrafo em seção separada com o título apropriado, incluindo o termo ênfase, ok? Incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto, porque eu estou informando algo que já foi divulgado nas demonstrações contábeis. Eu preciso fazer referência, uma referência clara à nota explicativa que eu estou falando, ok? E indicar que a opinião de auditor não se modifica no que diz a respeito ao assunto enfatizado. Não tem nada a ver com a formação da opinião do auditor, tá bom? E parágrafo de outros assuntos, né? Se o auditor considera necessário comunicar outro assunto não apresentado e nem divulgado nas demonstrações contábeis, ele vai abrir um parágrafo de outros assuntos. Se o auditor inclui parágrafos de outros assuntos que não está divulgado nas demonstrações contábeis, mas é essencial para que os usuários fiquem sabendo, o auditor deve, né, comunicar com os responsáveis pela governança da empresa. Olha, tem um assunto importante que devemos divulgar. Tem que ser comunicado previamente com os responsáveis pela governança, com a alta gestão, no que se refere à expectativa da redação proposta para esse parágrafo. Como não tem a ver com a formação da opinião do auditor, é simplesmente uma informação adicional, tem que comunicar à governança, para que essa redação seja validada pela governança corporativa da empresa, ok? Então, concluímos essa etapa da NBCTA 706, que é a última aula, que está bem fresquinha na cabeça de vocês, e eu vou agora abrir a NBCTA 700, que é a primeira. Nós estamos falando de um tripé de aulas, que vai cair na N3. NBCTA 700, formação da opinião do auditor. NBCTA 705, opinião modificada, tipos de opinião modificada. E a NBCTA 706, que acabamos de revisar, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a nossa primeira aula, que é a nossa querida NBCTA 700. A NBCTA 700, ela fala sobre a formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, ok? Então vamos lá, vamos entender essa norma. Ela trata da responsabilidade do auditor ao formar uma opinião, que lembrando que a auditoria independente é uma das técnicas da contabilidade que tem por objetivo aumentar a confiança, o grau de confiança nas demonstrações contábeis, né? A auditoria contábil, ela busca emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, e essa opinião, ela será formulada através do relatório de auditoria. E a NBCTA 700, ela trata dessa formação da opinião. O auditor, em seu objetivo, ele tem por objetivo aplicar procedimentos de auditoria nas demonstrações como um todo para obter uma segurança razoável de que aquelas demonstrações estão livres de erros e distorções relevantes, ok? E ele vai formar uma opinião
E é o objetivo do auditor formar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis, com base nas avaliações das conclusões alcançadas pelas evidências de auditoria. E essas evidências de auditoria, elas são captadas e obtidas através da aplicação dos procedimentos de auditoria. E também é objetivo expressar claramente essa opinião por meio de um relatório escrito, ok? As definições importantes da NBCTA 700 é alguns conceitos, algumas definições importantíssimas para que possamos entender a aplicabilidade da NBCTA 700. No primeiro momento, definimos demonstrações contábeis para fins gerais como demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro. Essa palavra é muito comum na auditoria. Estrutura de relatório financeiro aplicável. A estrutura do relatório financeiro aplicável para fins gerais é a estrutura do relatório financeiro elaborada para satisfazer as necessidades de informações financeiras comuns de ampla gama de usuários. A estrutura de relatório financeiro pode ser uma estrutura de apresentação adequada ou uma estrutura de conformidade, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Quando nós falamos de estrutura de relatório, a gente está falando sobre aquela estrutura aplicável, de relatório aplicável ao perfil da empresa, né? Então, eu vou dar um exemplo claro aqui para que vocês possam entender. Eu estou auditando duas empresas. Eu estou auditando uma entidade do terceiro setor, uma associação de produtores rurais sem fins lucrativos. Eu estou auditando uma indústria, né? Uma indústria com fins lucrativos. O relatório financeiro da indústria vai ser o mesmo formato do relatório da associação sem fins lucrativos? Não. Vão ser relatórios, claro, seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, mas a estrutura é diferente. Então, cada empresa, de acordo com a sua atividade econômica, com o seu perfil, vai ter um tipo de relatório financeiro aplicável. O auditor deve julgar esta estrutura. Bom, eu deixei aqui em negrito uma definição muito importante. Opinião não modificada é a opinião expressa pelo auditor quando ele conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, aqui, vamos chamar de mundo perfeito, né? Para todas as empresas que sofrem auditoria. Que sofrem não, né? Que passam para auditoria. O que seria esse mundo perfeito? O mundo perfeito é que não tem nenhuma distorção relevante. O auditor vai lá, aplica os seus procedimentos, capta as suas evidências e ele conclui de que a sua opinião é não modificada. Não há. As demonstrações contábeis como um todo estão livres de erros e distorções relevantes. E em todos os aspectos estão em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. É o mundo perfeito, ok? Então, essa é a opinião não modificada. Beleza? E dando sequência aqui, vimos que o auditor deve formar sua opinião sobre as demonstrações contábeis que são elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Para fornecer essa opinião, o se obteve segurança razoável de que essas demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Essa conclusão deve levar em consideração, né, se na conclusão do auditor e nas respostas dos riscos avaliados foi obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, se na conclusão do auditor, de acordo com o item 11 da NBCTA 450, a avaliação das distorções identificadas durante a auditoria, distorções não corrigidas, são relevantes individualmente ou em conjunto, e se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes. Então, são alguns critérios que ele vai considerar para formar a sua opinião, se de fato ela é uma opinião não modificada, ok? Aí, nós sintetizando aqui o principal aspecto da mensagem que essa norma passa. Então, na formação de uma opinião, o auditor vai formar uma das duas opiniões. Ou ele vai formar que a sua opinião é não modificada, ou ele vai formar que a sua opinião é modificada. Quando o auditor forma uma opinião não modificada, é o mundo perfeito que nós falamos.
é quando ele conclui que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de erros e distorções relevantes e estão em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Agora, se o auditor identificar alguma distorção relevante, aí a opinião vai ser modificada em conformidade com a NBCTA 705. Aí nós temos uma nova norma que vai especificar os tipos de opinião modificada. Mas quando que o auditor vai concluir que a sua opinião é modificada? É de acordo com as evidências captadas e obtidas durante a execução do procedimento de auditoria, de acordo com os papéis de trabalho, ele, através do seu julgamento profissional, concluir com base em evidência de auditoria obtida que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes, ou quando ele não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes, ok? Então, nós finalizamos esse momento da NBCTA 700, que é a formação, as formas de opinião, ou é a opinião não modificada, o mundo perfeito, lembra dessa palavrinha, ou é a opinião modificada, quando há uma distorção relevante, ou quando ele não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes, ok? Aí nós vamos para a próxima norma, que é a NBCTA 705, a gente vai abrir ela, né? Vamos abrir a NBCTA 705, que é as modificações na opinião do auditor. Aí a gente está falando da opinião modificada, tá bom? É quando há uma distorção relevante ou quando ele não consegue obter evidência apropriada o suficiente. Então, a Vai cair a responsabilidade. Pois não. Vai cair a 705, a 700 e 706? Exatamente. 700, 705, 706. Perfeito. Tá bom? Que é a nossa aula de número 11, a nossa aula de número 12 e a nossa aula de número 13, tá bom? E nós temos a nossa aula de número 14, que é a sintetização das três, a revisão, tá bom? A responsabilidade da NBCTA 705, ela é falar sobre esses tipos de opiniões modificadas. Aí a gente vai abrir. Quando há uma distorção relevante, o auditor ele vai ter que falar o tipo de opinião modificada. Então, o objetivo da NBCTA 705 é expressar claramente uma opinião modificada de forma apropriada sobre as demonstrações contábeis que é necessária quando o auditor conclui, com base em evidências de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes, ou quando ele não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes, tá bom? Então é quando ele conclui que há distorções relevantes ou quando ele não consegue obter evidências de auditoria suficientes e apropriadas, tá bom? Então, vamos agora conhecer os três tipos de opinião modificada. Nós temos a opinião com ressalva, a opinião adversa e a abstenção de opinião, ok? A opinião com ressalva é um tipo de opinião modificada, a adversa é outro tipo e a abstenção de opinião é um outro tipo. Vamos entender cada uma, tá bom? Mas, professor, como que o auditor vai decidir qual o tipo de opinião modificada? Aí vai depender da natureza do assunto que deu origem a essa modificação, da relevância, né? Da relevância da modificação, né? Vai depender da distorção, da relevância da distorção, vai depender do grau de impossibilidade de se obter a evidência de auditoria, e vai depender do julgamento profissional do auditor, a sua experiência, que vai determinar qual que é o tipo, com base nas evidências captadas ou na impossibilidade de obter essas evidências, qual o tipo de opinião que vai caber na emissão da opinião modificada, ok? Pessoal, agora é importantíssimo nós entendermos o conceito de generalizado.
Se você entender o conceito de generalizado, você mata qualquer questão de tipos de opiniões modificadas. Qual que é a definição de generalizado? É o termo usado no contexto de distorções para descrever os efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que não são detectadas devido à impossibilidade de obter evidência apropriada e suficiente. Efeitos generalizados sobre essas demonstrações contábeis são aqueles que, no julgamento do auditor, não estão elementos como específicos das demonstrações contábeis. Não estou falando de uma diferença no caixa, não estou falando de uma diferença no banco. Não está restrita a uma distorção só. Ou se estiverem restrito ao banco ou ao caixa, essa distorção é tão grande que representa uma parcela substancial das demonstrações contábeis como um todo. O que é distorção? Distorção é uma diferença, é um erro de contabilização, é um erro de classificação, é uma omissão contábil e assim sucessivamente. Nós temos vários tipos de distorções. E em relação às divulgações, que são fundamentais para o entendimento das demonstrações. Enfim, galera, o que podemos dizer? Que se o problema que o auditor captou é relevante, é um problema substancial, ele é generalizado sobre as demonstrações contábeis. Então, é isso que vocês têm que entender. Generalizado, é amplo, tá bom? Beleza. Entendemos o conceito de generalizado? Agora nós vamos aplicar esse conceito para conseguirmos entender quando vai ser opinião com ressalva, quando vai ser opinião adversa e quando vai ser abstenção de opinião, tá bom? Então vamos lá. Circunstâncias para modificar a opinião do auditor. O auditor deve expressar a opinião com ressalva quando ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizada. Não é aquela distorção generalizada. Eu encontrei um erro, uma distorção, mas ela não está generalizada a ponto de generalizada é algo mais forte, né? A demonstração está mais errada, vamos chamar assim, mas não generalizada nas demonstrações contábeis, ok? Ou também quando não é possível para o auditor obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar a sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas em função dessa não obtenção de evidência apropriada e suficiente, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Se tiver a palavrinha não generalizada, opinião com ressalva, tá bom? E opinião adversa é quando o auditor, tendo obtido apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou junto são relevantes e generalizada. Não tem mais não generalizada. Aqui sim é relevante, a distorção é relevante e generalizada para as demonstrações contábeis. Aí sim vai ser opinião adversa. Opinião com ressalva, distorção relevante, mas não generalizada. Opinião adversa, distorção relevante e generalizada, ok? A abstenção de opinião é quando o auditor não consegue obter evidência suficiente para fundamentar a sua opinião e ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e também generar. Aí sim, a abstenção de opinião. Agora, quando ele não obtém evidência de auditoria e os possíveis efeitos poderiam ser relevantes, mas não generalizada, opinião com ressalva. Agora, como é relevante e generalizado, a abstenção de opinião. Ok? Pessoal, então nós concluímos aqui. Tem algum ponto, Isabelle e Renato, que vocês queiram discutir?
queiram que eu repita? E aí? Acho que tá tudo certo. Boa noite, professor. Boa noite. Cheguei meio atrasado, estava em reunião até agora lá com a gerência lá no tribunal. Não, tranquilo, Renato. Mas depois você volta, eu vou Assisto a disponibilizar aula depois, a né? gravação, aí você reassiste o início que você perdeu, tá bom? Nessa aula eu Beleza. fiz uma revisão, né, das 3 normas que vai cair da nossa N3, beleza? Então dá uma olhadinha aí. É a Ah, 700, 705 e 706. exatamente, perfeito. A 700 que fala sobre as formas de opinião, né, a formação da Aham. opinião. Ela pode ser não modificada, que seria o mundo perfeito, e modificada. Aí a NBCTA 705, ela vai abrir esses tipos de opiniões modificadas. E por fim, a Uhum. NBCTA 706, ela fala sobre, que foi o nosso assunto inicial, ela fala sobre parágrafos de ênfase e parágrafo de outros assuntos. É quando o auditor precisa relatar alguma informação adicional no seu relatório, que não tem a ver com a formação da opinião, com a opinião modificada, mas que é Sim. necessário para que o usuário do relatório saiba. Eu até citei alguns exemplos, por exemplo, parágrafos de ênfase é quando aquele assunto já foi divulgado nas demonstrações contábeis. Como, por exemplo, a provisão. Eu quero Ah, chamar a atenção do meu leitor que o ativo biológico foi atualizado pelo valor justo. Já tem lá a provisão contabilizada do valor justo uhum. e eu estou emitindo um parágrafo de ênfase falando o ativo biológico foi atualizado pelo valor justo. Um exemplo, tá hipotético. Agora, Uhum. os assuntos é quando não tem a ver com as demonstrações contábeis. Por exemplo, em função da pandemia, da crise econômica, da recessão econômica, 10% do quadro funcional de funcionários foi demitido. Não tem essa informação lá na contabilidade, né? Então eu vou lá e abro um parágrafo de outros assuntos dizendo que 10% do quadro funcional foi desligado. Beleza? Então é isso Sim, aí. Não perfeito. havendo mais dúvidas, eu agradeço a participação. Tenham Entendi esse uma boa noite. parágrafo. Tá ok. Boa noite, professor. Obrigado. Ok. Boa noite, Fala professor. no Obrigada. portal. Tchau, tchau.